Aplicações das leis de Newton. Elevadores. Bom, para a gente entender os elevadores, nós precisamos discutir como funciona uma balança. Então você precisa lembrar o seguinte: as balanças mais simples, elas funcionam a partir da compressão de uma mola, ok? Então eu gostaria de pensar aqui em uma balança, eu coloco um corpo sobre ela e ela vai ser comprimida, tá? Você vai ter uma mola aqui dentro, essa mola é comprimida e com a distensão, né, ou melhor, com a compressão dessa mola, a gente consegue aferir uma força, tá? Aferir é a mesma coisa que medir, conseguimos medir uma força, tá? Essa força que vai pressionar a balança é a força normal, tá? Mas então eu gostaria de discutir as forças que atuam nesse corpo que está sobre a balança. Então nós sabemos que o corpo tem massa, portanto, a força peso vai atuar sobre ele e para ele não cair, a balança deve empurrá-lo para cima com uma força normal. Então essas são as forças que atuam no corpo sobre a balança. Agora, quais são as forças que atuam na balança? Então, eu não vou considerar a massa da balança, tá? Então tá aí, balança o corpo sobre ela, não quero considerar a massa da balança, então se a balança empurra o corpo para cima, o corpo empurra a balança para baixo, ok? Então aqui a força que está atuando na balança é a força menos N, tá? Ela não cai porque está apoiada no solo, então nós teríamos mais uma força aqui que o solo está aplicando na balança, tá? Mas o que eu queria discutir com vocês é essa força aqui, a reação da força que o corpo aplica, então, na balança, ok? É o seguinte, essa força faz a balança marcar um certo valor. Normalmente as balanças marcam a massa do corpo, mas aqui nós vamos descobrir, na maioria dos casos, a força normal, tá? E aí então eu gostaria de discutir algumas situações um pouco estranhas, mas aparecem nas questões de vestibular, tá? Então lembra o seguinte, a balança é comprimida pela força normal, portanto ela registrará um valor dependendo dessa compressão, tá? Então se você subir na balança e começar a pular na balança, você vai perceber que as marcações vão mudando. Você tem que ficar lá parado para que a balança registre o valor correto da sua massa, tá? Então, vamos analisar algumas situações. Olha, eu quero que você imagine uma balança no interior de um elevador. Então, nós teremos esse caso aqui. Corpo sobre a balança, e isso aqui é o elevador, tá? Normal e peso atuam sobre esse corpo. Agora, o elevador realizará alguns movimentos. Esses movimentos vão alterar as marcações na balança. Vamos estudar então os casos possíveis. Começando com o roteiro para resolução de exercícios sobre aplicações das leis de Newton. Isso aqui é extremamente importante e nós vamos segui-lo. Então, começando. Primeiro nós vamos fazer um desenho esquematizando a situação descrita no enunciado. Vamos marcar todas as forças que atuam no corpo em questão. Vamos marcar o sentido da aceleração e vamos adotá-lo como positivo. Então, se a aceleração estiver para cima, tudo que estiver para cima é positivo. O que estiver para baixo é negativo. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. E aí vamos obter o que se pede no exercício, ok? Então vamos lá, seguindo, é extremamente importante que você lembre desses conceitos aqui. Então, elevador em repouso, está aí, balança, elevador, forças que atuam no corpo, o seu peso e a força que a balança aplica no corpo, normal. Se a aceleração vale zero, então qual é a solução? Bom, a força para cima precisa ser igual à força para baixo, para que eu some essas duas forças e dê o equilíbrio, que é a força resultante igual a zero.
Então imagine, nós temos um corpo de 70 kg, a aceleração vale 0, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nós poderíamos então calcular a força normal com a formulinha do peso. Ó. É massa vezes gravidade. Tá? A massa é 70 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força normal é 700 newtons. Ok? Então, nesse caso, a massa de 70 kg vai estar marcada exatamente na balança. A balança está fazendo a marcação correta. Se o elevador estiver subindo ou descendo com a velocidade constante, ou seja, em movimento retilíneo e uniforme, nós teríamos o seguinte caso: balança, o corpo sobre a balança, o peso, a normal, e aí então a aceleração novamente seria 0. Portanto, a solução é a mesma de antes. Veja só, para os mesmos valores, massa de 70 kg, aceleração 0 e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a gente chega numa marcação de 700 newtons, que equivale a uma massa de 70 kg. No entanto, e se a aceleração não for 0? Como assim? O elevador subindo acelerado ou descendo retardado. Associe o movimento acelerado como sendo aquele em que o módulo da velocidade aumenta e o movimento retardado aquele em que o módulo da velocidade diminui. Tá? Então, basicamente, no movimento, se um carro estiver parado, se você pisar no acelerador, o módulo da velocidade vai aumentar, o movimento é acelerado. Okay? Se o carro estiver se movimentando e você pisar no freio, vai diminuir o módulo da velocidade, o movimento é chamado de retardado. Então imagine, o elevador está subindo acelerado, o corpo sobre a balança também está subindo acelerado. Ok? Então, para cima, nós vamos adotar como positivo. Marque as forças. Bom, primeiro nós temos a força-peso. Agora, para termos uma aceleração para cima, a força normal precisa ser maior que o peso. Tá? Então, como a normal é maior que o peso, o corpo acelera para cima aqui junto com o elevador. Tá? E aí, então, qual seria a solução? Segundo a lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a força que está a favor da aceleração menos a força que está contra a aceleração. Então, no lugar da força resultante, eu vou trocar por normal menos o peso. Isso é igual a MA. Então, normal menos. Como é que faz para calcular o peso? Massa vezes gravidade é igual a MA. Eu posso obter a força normal. Lembra que eu falei que ela não tem uma fórmula para a gente calcular? Então, se ela não tem uma fórmula, nós precisamos obtê-la com a segunda lei de Newton. Nesse caso, mg mais ma, colocando em evidência, nós temos a massa, que multiplica a gravidade mais a aceleração do elevador. Então, no exemplo, a massa tem 70 kg, a aceleração agora é 1 metro por segundo ao quadrado, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e nós temos então, jogando aqui nessa formulinha, massa 70, gravidade 10, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Então, isso aí dá 70 vezes 11, que dá 770 newtons. Lembra que as marcações anteriores eram 700 newtons e dava uma massa de 70 kg? Exatamente o valor da massa do corpo. Agora, dentro desse elevador, nós vamos perceber a balança marcando 77 kg. Veja, você pega esse valor aqui, divide por 10, que é a gravidade, e você chega nos 77 kg. Está dando uma marcação errada em 10%, né, pessoal? Por causa desse valor da aceleração, que não é 0 mais. Então, para a gente usar uma balança corretamente, nós precisamos usá-la num referencial inercial, que é aquele que a aceleração vale 0, ou seja, o corpo precisa estar parado ou em MRU. Em elevador descendo acelerado ou subindo retardado. Então, para ele descer acelerado, ele precisa ter uma aceleração para baixo. Vamos fazer a análise, está aí a balança, o corpo sobre a balança e a aceleração agora para baixo. Portanto, para baixo é positivo. O peso está para baixo e para dar uma aceleração
apontando para baixo, a força normal, ela diminui um pouquinho, ela precisa ser menor do que o peso, tá? Então a força que está a favor da aceleração, ela ganha da força que está contra a aceleração, beleza? E aí então, a normal sendo menor do que o peso, como é que fica a solução? Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A força a favor da aceleração menos a força contrária à aceleração. Então, peso menos normal igual a MA. Como é que faz para calcular o peso? mg, ok? Eu vou trazer o MA para o lado de cá, ele vem menos MA, e vou levar essa menos normal para o lado de lá, vai N, ok? Isolando, nós temos normal, é a massa, que multiplica, aqui a massa está multiplicando G, menos, olha lá, aqui a massa está multiplicando A. Então, normal é mg menos A. Exemplo, massa 70 kg, a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e aí então a normal seria 70, que multiplica 10 menos 1. Isso é 70 vezes 9, que dá 630 newtons. Sendo assim, a massa marcada na balança seria 63 kg. Então, ela está marcando a menos aqui do que a massa real, a massa correta aí da pessoa, tá? Isso devido ao movimento acelerado e o movimento retardado aqui, dependendo do caso, ok? Bom, o cabo que sustenta o elevador se rompe. Imagine essa situação, né? Aparece muito aí às vezes em filmes e etc. Né? Então o elevador ele cai em queda livre, tá? Não tem nada que se oponha à sua queda. O que vai acontecer com o corpo que está lá sobre a balança? Então imagine, veja aqui a animação, muita atenção. Nós teremos a seguinte situação: o elevador ele cai com uma aceleração igual à da gravidade. Tá? Então nós poderíamos trocar esse A por G, e à medida que o elevador desce, né, o peso atua sobre o corpo e a normal atuava também. Mas veja só o que acontece à medida que o elevador começa a cair com a aceleração da gravidade. A normal some e o corpo ele passa a flutuar no elevador, ok? Ou seja, ele vai cair junto com o elevador. Se ele vai cair junto com o elevador, ele não está pressionando nem o chão e nem o teto do elevador, ok? E aí então ele perdeu o contato com a balança e a solução seria: força resultante é massa vezes aceleração, peso menos normal igual a MA, ok? Então vamos ver aqui qual é o valor da normal. O que você acha se ela sumiu aqui? Qual é o valor dela? Tem que ser zero, né, pessoal? Vamos ver se bate aqui. Olha só, normal é mg menos A, mesma situação que nós tínhamos antes, só que agora nós temos uma aceleração, veja só, igual à da gravidade, então, portanto, 10 metros por segundo ao quadrado, e aí 70 que multiplica 10 menos 10, isso dá 70 vezes zero, que é zero, tá? Então, a balança vai marcar zero, a pessoa vai flutuar, beleza? Bom, você não precisa fazer essas contas, é só você lembrar, a normal é zero, porque o corpo flutua no elevador, ok? Bom, então é isso que eu quero que vocês lembrem a respeito de elevadores, e bom estudo a todos. Até mais, tchau, tchau.